Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos conectados mais uma vez, sintonizados, para continuarmos com os nossos cultos, usando esta plataforma. E esperando que cada um de vocês se encontre bem, de saúde. Nós também, pela graça de Deus, estamos bem, estamos ainda aqui, esperando a vinda do Senhor. E quero acreditar que tiveram um bom tempo na quarta-feira, naquele pequeno comentário a respeito do terceiro Éxodo. E gostaríamos de dizer que vamos continuar a tentarmos fazer o comentário. O comentário esse que eu creio que está a ser revelador, vai nos ajudar a entendermos algumas coisas, comparando com o tempo em que nós estamos a viver. Queríamos também anunciar que as nossas entrevistas ainda vão continuar no tabernáculo a partir das 15 horas. Esta noite vamos continuar a ler a mesma escritura que se usou quando o profeta pregou esta mensagem, que é precisamente no livro de Éxodo 3. Vou ler de novo a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para tirá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar de Cananeu e do Heteu e do Amoreu e o Ferizeu e do Heveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão. Aqui estamos mais uma vez, neste momento em que vamos fazendo um pequeno comentário a respeito desta grande mensagem comovente. Te peço, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esteja em frente de tudo. Coloca as palavras propícias, Senhor, em minha boca e impeça cada palavra que não vem de Ti. Nos entregamos nas Tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Como eu dizia, gostaríamos de continuar mais uma vez comentando a respeito desta mensagem comovente, e eu tenho a certeza de que ainda nos lembramos que terminamos precisamente ainda falando a respeito da oração que o profeta estava fazendo. E descobrimos que na sua oração ele acabou mencionando os pontos mais vitais da sua mensagem. Portanto, estamos a continuar e eu creio que vai ser bom. E como dizia o profeta, eu tenho a certeza de que através daquilo que estávamos já abordando na quarta-feira, cada um de nós já tem uma pequena ideia daquilo que aconteceu em Alemanha, aquilo que aconteceu na Rússia, aquilo que aconteceu na Itália. Como o profeta acabou mencionando esses três países. Nós sabemos que na Alemanha, onde se levantou este ditador, que foi talvez chamado o homem mais cruel, que matou mais gente, um dos homens que matou mais gente na história da humanidade, o senhor Hitler. E na Rússia se levantou o senhor Stalin, que foi chamado o homem de ferro. E na Itália se levantou também mais um homem chamado Mussolini. E esses homens foram homens de grande destaque durante a Segunda Guerra Mundial. Tive o privilégio ontem de ter que acompanhar a jornada do senhor Hitler, que foi realmente uma jornada muito assim grande, foi prosperando, atacou a França, atacou ali, acolá, foi ganhando a sua guerra e já estava contra o seu amigo na Rússia, é onde finalmente a sua vitória acabou se tornando em derrota. O profeta até diz aqui que durante este tempo da perseguição dos judeus, foi precisamente quando esses cavaleiros que estão precisamente no livro de Apocalipse 9, no versículo 16, quando soou a sexta trombeta, ele fala a respeito desses cavaleiros aqui no versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. O profeta diz que esses cavaleiros, 200 milhões,
E ele acaba dizendo que é um número que não pode caber aqui na terra. Portanto, são cavaleiros sobrenaturais que foram libertos sobre os ditadores para poderem detestar os judeus. E foram atrás dos judeus, como já mencionamos, acabaram matar 6 milhões deles, que foram mortos durante o tempo do Holocausto. E tudo aquilo que Deus estava fazendo era para obrigar os filhos de Israel, como já mostramos, que quando chegaram nessas terras, relaxaram, se prosperaram, se tornaram comerciantes, cientistas, doutores e tudo mais, e acabaram esquecendo da promessa. Mas Deus levantou esses ditadores para que pudessem perseguir os judeus, e finalmente os judeus tinham que se lembrar da promessa de que tinham que voltar na Palestina nesses últimos dias para poderem se encontrar com o Messias. Da mesma maneira que aconteceu, como já vimos, da mesma maneira que aconteceu com Israel, precisamente quando se encontravam na escravatura no Egito. Teve que se levantar este homem que não conhecia José e começou a lhes perseguir. E eles foram perseguidos e começaram a clamar. E quando começaram a clamar é quando Deus começou a ouvir e lhes enviou um libertador. Sim, para aqueles que estavam sintonizados conosco na quarta, acho que ainda se lembra como fomos tentando colocar aquela situação com a nossa, que estamos como que pressionados. É verdade que será a palavra de Deus que vai colocar a noiva na posição do arrebatamento. E foi prometido que haveria um grande derramamento nos últimos dias, que finalmente poderia tirar a igreja da terra. Todavia, a maioria dessas coisas acabam a acontecer quando há um acontecimento. Portanto, vou continuar a ler e não vou começar onde terminamos. Hoje quero ler a partir do parágrafo 68. E o profeta diz aqui: agora você pode ver o que estivemos falando em oração. Aquilo que eu estava a dizer. Faz já alguns momentos, porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los para lhes trazer o Messias. Nós podemos ver aqui como as coisas estavam. Deus já estava se preparar para poder lhes enviar o Messias. Todavia, o Messias não podia ser nascido no Egito. Tinha que ser nascido na Palestina, na Terra Santa, em Canaã. Mas os filhos de Israel não se encontravam ainda nesta terra onde o Messias devia vir. Só Deus teve que levantar situações para poder lhes obrigar, para poderem ir onde o Messias podia ser nascido. Oh, meu Deus, como Deus sabe fazer as coisas. É verdade, se você é um eleito, de uma ou de outra maneira, Deus vai lhe trazer a obediência. Se você ainda não chegou a um ponto onde obedece,
vive por toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele levantará tudo até que você chegue a um ponto de estar onde você é esperado que esteja. Deus fará isso desde que você é um eleito. Não tem como fugir. Podemos aqui se lembrar de Jonas, que tentou fugir de ir a Nínive. Mas Deus levantou tudo. Levantou os ventos, levantou aquele peixe, levantou tudo, mobilizou tudo para levar Jonas para ir a Nínive. Portanto, Deus levantará tudo para levar você para estar no lugar onde você deve estar, para estar na palavra na totalidade, para estar na posição em que você pode ser arrebatado. Deus já fez isso e Deus continuará a fazer a mesma coisa, porque Ele não muda. Como Ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus quando Ele próprio era meio judeu. Está vendo? Ele próprio era meio judeu. Eu estava, como acabei de me referir, que estava a tentar seguir a vida e as suas conquistas. Alguns mesmo militares que estavam no seu exército sendo judeus foram perseguidos até a morte. Como pode ele ter de fazer isso em Stalin e Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo, as leis da terra. Está vendo? Deus até mobilizar leis da terra. Ele pode mobilizar decretos, pode mobilizar tudo que as nações usam para poder obrigar o seu povo a estar no lugar certo. Ele já fez isto, ainda continua fazendo. É aqui onde nós estávamos a dizer que realmente precisamos que cada um possa mudar da sua atitude, mudar da sua linguagem, porque estamos precisamente pressionados pelas leis da terra. Faz-me lembrar deste irmão que acabou procurando saber. Ele, depois de ter ouvido que é um pastor que foi que acabou sendo arrastado pela polícia, e ele achou que talvez esse era o melhor caminho. A gente não devíamos parar com os cultos, devíamos continuar com os cultos até sermos arrastados. Mas não é exatamente isso, porque eu acabei dizendo, irmão, talvez é por isso as Escrituras dizem: eu estarei convosco, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele sabia que viria um momento em que as pessoas talvez estariam congregadas até simplesmente 2 pessoas. É o que nos importa, desde que ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está ali. Ele não é atraído, digamos, com números. Desde que haja 2 pessoas em concordância, ele é obrigado para estar no meio daquela gente. Portanto, irmão, irmã, não é um momento de se sentir que, desde que já não temos os cultos, portanto,
já estamos como que deixados, estamos como que, digamos, sei onde começar. Como eu dizia, talvez Deus, conhecendo essas coisas de antemão, por isso acabou ordenando o profeta para que ele pudesse armazenar a comida. E a comida é esta que nós temos, é abundância. Como dizíamos no domingo passado, estávamos baqueteando nesta mensagem por 4h30. Portanto, temos muita comida. E até eu estava pensando que, através desta plataforma, pelo menos, tenho um privilégio, digamos, de falar para a maioria de vocês no mesmo tempo. Porque naquele tempo, digamos, tínhamos um culto do outro lado em Chimbonde, culto em Canongora, 2 cultos aqui, não havia maneira de como falar para vocês todos no mesmo tempo. Mas assim, tenho esse privilégio de falar para vocês todos no mesmo tempo. Só Deus sabe o que está a fazer. Nós estamos como que perdidos ou desnorteados. Está a ver? Pessoas que não são inspiradas como uma nação. E esses ditadores, quando estavam a perseguir os judeus, matando-lhes, eles mal sabiam que estavam a ir ao encontro da vontade de Deus. Imagine quantas pessoas que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Matar pessoa era normal, matou-se. Mas aquela agitação toda, o objetivo fundamental, como devem saber, que finalmente os 4 anjos que tinham que deter os 4 ventos para que os filhos de Israel pudessem voltar e os 144.000 pudessem ser assinalados. Está a ver, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas se realizarem. Assim, ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Bendito seja o seu nome. Agora, nós verificamos que José, nós conhecemos a história quando voltamos a Gênesis, e você pode lê-la, porque estou um pouco atrasado para começar. Só nós conhecemos a história, toda ela, o que aconteceu para que José pudesse parar no Egito, e Israel parasse também no Egito. Talvez ter que ler aqui uma coisa aqui muito bonita. E eu não queria talvez levar muito tempo nisso. E ele diz, leia a história quando puder de José. Tendo sido o último dos irmãos a nascer, penúltimo, a mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi. Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos. E os 2 únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até encontrar José. E acima dos demais, graças a Deus, nós sabemos que Benjamim representa precisamente os 144.000. A Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem, note agora, nós encontramos isso ali, ele foi tirado de seus irmãos
porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo. Todavia, nos olhos de Deus, ele era o maior. Talvez ter que colocar este pensamento que está me seguindo. Aqui, como está sendo mencionado Benjamim, está sendo mencionado aqui José. E eu lembro da última vez, estávamos já a dar um pequeno exemplo dos eventos atuais, aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Como ainda vamos chegar até lá, permitindo ao Senhor, que o último presidente, ou digamos, o presidente cessante dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, estávamos a tentar mostrar que o senhor Trump, a palavra Trump significa trombeta. E nós sabemos que sempre quando José aparecia no Egito, a primeira coisa que acontecia tinha que se soar trombeta. E a Bíblia fala de trombeta de Deus que devia soar nos últimos dias. E às vezes, como acabamos de ver aqui, às vezes são questões políticas, questões que nós achamos que isto aqui pode não ter nada a ver com o cumprimento das Escrituras. E acabamos de descobrir que, afinal de contas, Deus usa até as leis da terra para fazer cumprir a sua palavra. O engraçado que parece, quando o senhor Trump sai da presidência, acabou seguindo o senhor Joe Biden, que é precisamente Joseph, que significa José. O engraçado é que parece, já temos o senhor Trump que representa a trombeta, que foi em sua frente, e aqui já está a vir José. E se você for a ver, acompanhando, temos um primeiro-ministro agora que está em Israel, chamado Benjamim Netanyahu. E essas coisas, às vezes, como acabou de ser referido aqui, que a mente espiritual acaba captando, mas muitas das vezes passa-nos pro alto se a nossa mente não é espiritual. Porque há mentes naturais, carnais, que só coloca tudo na balança humana. Sim, continuando. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Eles não deviam tê-lo aborrecido. Eles deviam tê-lo respeitado porque eles o aborreceram. Porque eles o aborreceram? Porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. O profeta aqui está a tentar colocar um pensamento. Está a tentar nos mostrar aqui no tempo em que Jesus estava aqui na terra, os judeus acabaram também o detestar, porque Deus estava tratando com ele do que todos eles. E ele está a tentar também nos mostrar a era em que nós estamos a viver, em que ele levantou um profeta, que Deus está tratando com ele, foi tratando com ele, de tal modo que os irmãos, as denominações, se levantaram contra a mensagem, o mensageiro, e o rejeitaram, o repudiaram. E é isso que ele está a dizer, que a mente espiritual vai entre linha e capta as coisas. Meu Deus, está a ver? Ele deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente. E podia predizer coisas que aconteceriam.
perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. E ele não usava de meias palavras. Sim, ele ia diretamente na semente. E ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos. E seus irmãos então iraram com ele e disseram: suponho então que tu, pequeno santo relador, em outras palavras, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Eles compreenderam aquele sonho que José teve e lhes contou. Mas foi assim que aconteceu. Está vendo? Aqueles irmãos mais velhos, que talvez, se fosse para que questão seriam eles a serem indicados, finalmente foram se inclinar perante um anão, José, que era precisamente o mais novo, o penúltimo. Todavia Deus havia o elevado cumprindo aquele sonho que eles não queriam ouvir. Como aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno, insignificante ali de pé. Mas eles fizeram isso. Eles, sem dúvida, o fizeram e suplicaram misericórdia. Mas ele não tinha vindo em poder ainda. Veja, ele só estava, então, em forma infantil. E então nós verificamos ao fazer isso que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações. Está a ver? Está a ver que ele já está a colocar aqui este José no lugar da própria noiva desses últimos dias, que está sendo rejeitada pelas denominações, os nossos irmãos, as denominações. E posto sozinho, está vendo? Seus irmãos, todos na terra. E então veio uma tal grande coisa. Nós compreendemos que Israel, contando que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar. Porque cada um de nós temos um lugar. Você, como homem, tem o seu lugar. E tens que permanecer no seu lugar. Você, como mulher, tem um lugar e deves permanecer no seu lugar. Filhos, pastores, diáconos, administradores, cada um de nós tem um lugar a ocupar. E não devemos sair em nossos próprios lugares que Deus determinou para estarmos. É aqui onde aparece já este terceiro êxodo. Este terceiro êxodo vem precisamente levar a igreja de volta ao seu lugar. Porque a igreja acabou saindo no seu lugar. Perdemos o batismo verdadeiro, perdemos a deidade verdadeira, perdemos os lugares dos homens, os lugares das mulheres, perdemos a aparência dos homens, a aparência das mulheres, como devem se vestir, como devem se apresentar na casa do Senhor, em todo lado. Essas coisas todas foram perdidas. E agora, perdendo essas coisas, foi como Israel que perdeu a sua terra natal. E eles tinham que serem levados de volta. E a mensagem veio precisamente para nos levar de volta aquilo que foi perdido pela igreja.
Por isso as Escrituras dizem que Elias virá e restaurará todas as coisas. Meu Deus! Permanecer no lugar posicionalmente, isso mesmo, mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são. Ok, deixa ver se posso ter que saltar. E eu creio que cada um de vocês deve ter essa mensagem, ou é só pedir para ser imprimido. Sim, mas uma coisa aqui que dá não saltar. 78. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam a utilidade para um homem como aquele. Assim, porque simplesmente não se livrar dele. É o que os irmãos de José pensaram, que não iam precisar de uma pessoa como aquela. Acabaram rejeitando, lançando-o na cova, vendendo-o para o Egito. Eles pensaram que não iam precisar. E é o que nós temos hoje. As nossas igrejas pensam que não precisam de um profeta para eles alinhar, porque eles já têm seus doutores, têm isso. Tudo isso está aqui, não tenho tempo de ter que ler tudo. E ele diz, é isso que é a mesma coisa que tem acontecido hoje. Eles pensam que porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, a maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi outrora. Que eles estão cheios. Em outras palavras, ações falam mais alto que palavras. Por isso a Bíblia diz que você diz que eu sou rico, enriquecido, não precisa de nada. Esta é a atitude das nossas igrejas. Estamos a falar de igrejas denominacionais. Você vai na igreja católica, eles acham que não precisa de nenhum profeta. Você vai nas testemunhas, vão lhe dizer que nós não precisamos do Espírito Santo. E, todavia, a Bíblia diz que você não sabe, que você é nu, miserável, cego e não sabe nada. Sabe? E essa é a condição das nossas igrejas no dia de hoje. Ok. Sim. Em outras palavras, ações falam mais alto que palavras. Que seus seminários, e eles são o cérebro de seu ser, e sua reunião, discutindo estas coisas, são mais capazes, com sua própria mente intelectual, pôr a igreja em ordem, melhor do que o Espírito Santo pode fazer. Assim, eles não precisam mais dele. É algo de que não necessitamos hoje. E os dias disso já passaram. Até dizem que já não há mais profeta. Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médico. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Todos somos pessoas inteligentes. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da sua estrutura o meio de vida. E as igrejas ficam sem vida. Vida de Deus, o Espírito Santo. Jesus disse àqueles judeus em seus dias: não leste que a pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado? Está vendo o que quero dizer? Tenho certeza que você pode entender isso. Que a razão disto agora é porque eles pensam que nunca teriam necessidade disto. Não necessitamos dos que falam em língua. Não necessitamos de intérprete de línguas. Não necessitamos mais dos profetas do Antigo Testamento.
para nos pôr em ordem pelo Espírito Santo. Nós entendemos isso. Está vendo? Eles adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. E nunca vai funcionar. Ok, portanto, há pessoas que foram eleitas, têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Eles não podem concordar com isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eles são de mente espiritual e, portanto, não podem concordar com isso. Elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viverem em qualquer que seja a igreja organizacional. Sim, desde que o eleito daquela era. Quando uma igreja faz tal, ela não fala isso abertamente, ou não, eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra, e o Espírito Santo prova isso entre aqueles, quando ele consegue reuni-los, que ele ainda cura os enfermos, ressuscita os mortos, fala em línguas, expulsa demônios. Assim depende o que esteja no interior de uma pessoa. Meu Deus, deixa ver se posso saltar para o parágrafo 92. Meu Deus, como é difícil você ter que saltar essas coisas, porque tudo parece bonito que dá para se falar. E ele diz aqui, vamos começar no parágrafo 90. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição! Muito bem. Agora, lembre-se, a mente espiritual capta isto. Pode ver o tipo e o antítipo e captar isto. Está vendo? Entre vários exemplos. Só nós poderíamos falar horas sobre isso. Observe o que acontece. Vamos entrar já precisamente no meu comentário principal a respeito desta questão, talvez para hoje. E por que temos esperado todos esses anos, desde este oásis do tempo? Você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo e tempo. E por que tem acontecido tudo isto? Que nós, está vendo, são ainda as rodas de Deus nas rodas. Roda nas rodas, tic-tacando. Por que Deus não fez isto muito tempo atrás? Oh, como isto aqui acaba de derramar uma grande unção neste momento. Por que Deus não fez isto muito tempo atrás? Quando homens se sentaram com lápis e mulheres e tentaram determinar o tempo, como o juiz Rutherford e muitos deles, que calcularam e descobriram que Jesus viria em 1914. E Myers Shipton, muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. E veja, ao seguirem isto, o que eles tentaram entender da Escritura. Veja, eles arruinaram isso.
está a culto, está realmente a culto. E como poderia a Escritura ir contra si mesma? Quando Jesus disse, ninguém sabe o minuto nem a hora. Como que um podia calcular e dizer que é desta maneira, enquanto que as Escrituras não dizem isso? Está vendo? Está vendo? Eles simplesmente tomaram uma parte da Escritura e ficaram com aquilo. Você tem de tomar a coisa toda. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isto é a verdade. Como a cura divina, se não é verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que fazer com ela, mas se Ele manifesta que é a verdade, então é a verdade. Exatamente como Jesus. Deus diz, se houver um entre vós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele. E se o que ele disser se cumprir, então escutai, é isto. Mas se sua profecia estiver errada, Deus não pode estar errado. Ele é infinito, infalível, omnipotente. E não pode estar errado. Assim, se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar porque é Deus falando. Talvez podíamos parar aqui um tempinho. Faz-me lembrar das visões que estamos a tentar, as 7 visões que estamos a tentar compilar para ver se podemos colocar no panfleto. Exatamente como as visões foram preditas, elas já aconteceram da maneira como foram dadas. A primeira visão já se cumpriu até a 6ª visão. E agora a última visão que ainda falta para se cumprir, essa será cumprida quando a noiva for tirada da terra. Quando ele viu a América em escombros. Essa visão não vai se cumprir enquanto que a noiva ainda está na terra. A noiva deve ser tirada para que a 7ª visão possa se cumprir. Sim, e quando o profeta foi dado essas visões em 1933, as pessoas pensaram que talvez iria falhar. Como eu estava falando uma vez, que talvez um desses dias poderei trazer uma mensagem que poderei chamar eventos atuais. São esclarecidos pelas profecias de William Marion Branham. É exatamente o que foi profetizado é que está a moldar agora os eventos atuais. Se você quer compreender o que está acontecendo agora, é voltar para as profecias do profeta, porque elas é que nos dá a interpretação exata dos eventos atuais. Ele não falou a respeito de coronavírus, como as pessoas ficariam nas casas, como as pessoas poderiam até colocar máscara. Ele não falou a respeito disso. Ele falou a respeito disso. E nós estamos a viver hoje para ver essas coisas todas já acontecendo. Meu Deus. Ele falou a respeito desta eleição que aconteceu nos Estados Unidos da América. Eu estava a ouvir alguém dizia, como já temos uma vice-presidente, quer dizer que nas próximas eleições ela vai concorrer para ser presidente. Pode vir ser isso. Mas, de dizer a verdade, a Escritura já se cumpriu. Porque o profeta disse que uma grande mulher poderia ser presidente ou vice-presidente. E já temos uma vice-presidente nos Estados Unidos, algo que nunca aconteceu na América, desde que a América se tornou uma nação lá
nos anos 776, se a memória não falha, nunca tiveram uma vice-presidente. Mas isso tinha que acontecer, porque Deus falou. Não foi William Branham que falou, foi Deus através de William Branham. Portanto, isso não pode falhar, porque Deus não falha. Oh, meu Deus. Deixa ver. Ainda tenho um tempinho. Deus não pode estar errado. Não foi William Branham que falou a respeito dessas visões. Ele foi simplesmente porta-voz que falou no nome do Senhor. Sim, assim se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar, porque é Deus falando. Então sua inspiração vem de Deus e tem de estar certa. Foi assim que Deus disse para reconhecer. Foi assim que... Ok. Vamos apanhar uma coisa aqui muito engraçada. E ele diz aqui no 96, no Antigo Testamento ele disse, se não falarem segundo a lei os profetas, é porque não tem vida em si. Não tem luz em si. Sim. Se não falarem de acordo com a palavra de Deus, não tem vida. Por isso a gente facilmente podemos predizer que isso aqui não vai em nenhum lado. Porque só é a questão de ver se alguém levanta e diz que é um profeta, como esses nossos irmãos de Cacau, que diz que ele é profeta. E você tenta ver se ele está falando de acordo com a lei, os profetas. Você vê o que ele está dizendo, vai a este lado, e a lei, os profetas também vão do outro lado. Você pode predizer que isto aqui não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Está vendo? É porque não tem vida em si, não tem luz em si, certo? Eles têm de falar segundo a lei e os profetas. E uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra. Se não é, está errada. Está vendo? Agora, nós verificamos que tudo isso tem acontecido porque esperou reavivamentos. Os metodistas, os luteranos, os batistas, os campelitas e todos os outros, eles tiveram grande reavivamento. Os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grandes reavivamentos. Mas o grande êxodo não veio. Por quê? Amém. O grande êxodo não chegou de vir. O grande êxodo que ele está a falar aqui é precisamente o êxodo em que nós estamos vivendo nele. É o êxodo que foi prometido que Elias virá e restaurará todas as coisas, levando a igreja de volta ao Pentecoste. Vamos ter que aprender uma grande lição aqui. Poderia dizer que a inspiração deste culto de hoje jaz precisamente aqui. Portanto, vamos acompanhar, porque Deus vai nos tirar uma bonita lição se acharmos graça nos seus olhos. Está a ver, todos tiveram grandes reavivamentos, mas o grande êxodo não veio, porque Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Sim, portanto, é aqui onde gostaria talvez de pôr um pouco de ênfase. Israel tinha que
ficar 400 e tal anos, precisamente na escravatura. Ficaram lá este período de tempo todo ele, porque Deus estava a esperar para que o copo da iniquidade dos amorreus pudesse se encher e transbordasse. Meu Deus! É aqui onde gostaríamos de sentar um pouco. Estamos a falar precisamente de um copo. E poderíamos falar talvez de copos. Que é verdade que uma nação, é verdade que um indivíduo pode pecar, pode fazer a sua insensatez, indisciplina e tudo mais, mas nunca esqueça, irmão, ó irmã, que há um corpo determinante que é colocado ali. Na medida em que você vai pecando, os seus pecados vão cair naquele corpo. E Deus vai ser paciente de você. Vai ser paciente para com você. Vai ainda saturar a sua insensatez. Vai saturar os pecados do mundo. Vai ainda saturar-se com os pecados de uma nação, pecado de uma família, por um determinado tempo, desde que aquele copo ainda não está cheio. Mas quando se chega um momento em que aquele copo já está cheio e transborda, é tempo de Deus derramar a sua ira sobre aquele indivíduo, sobre aquele dono daquele copo, seja uma nação, seja uma geração, seja um indivíduo. Talvez para compreendermos bem, é como aquela linha que o irmão Branham falou a respeito de que é uma linha que você não deve cruzar. Uma vez cruzada, não se volta para trás. Portanto, alguém pode pecar até um determinado ponto, mas chega-se um momento em que Deus já não pode suportar com a sua tolice. Deus não pode suportar com seus pecados. Já é um momento em que ele deve derramar o seu corpo sobre a sua cabeça. Ele chega a um momento de se lembrar dos seus pecados e te visitar. Só, irmão, irmã, seja ciente disso, de que se você ainda está levando um caminho errado, talvez está continuando e você pensa que está prosperando, não há nada que está acontecendo. O seu corpo ainda não está cheio, ainda não transborda. Chegar-se a um momento em que o seu corpo vai se encher. E o corpo, quando se encher, ele tem que ser derramado sobre você. É quando Deus derrama a sua ira sobre um indivíduo e as pessoas ficam espantadas que, meu Deus, é o que aconteceu com o irmão fulano, é o que aconteceu com a tal e tal família. Aquela família pode continuar com a sua irreverência. Alguém pode continuar com a sua irreverência, vai, faz o que faz, volta para a casa de Deus, chega ali, canta com os demais e tudo mais. Mas não pode pensar que isso faz-se para sempre. Chega-se um momento em que se diz, basta, chega. Já é tempo que este senhor aqui tem que assumir pela sua irreverência. É quando aquele corpo é derramado. Agora, é exatamente o que Deus está a tentar dizer aqui. Os filhos de Israel, Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Uma boa terra que ele queria dar ao seu povo.
Mas ele não poderia vir arrancar aquela terra nas mãos dos seus habitantes até que os pecados daqueles habitantes justificassem. Só os pecados dos amorreus, o corpo dos amorreus, tinha que se encher para que Deus pudesse lhes destruir e dar à terra os seus eleitos. Por isso eles tinham que demorar 400 anos. Deus estava a dar um tempo para que os habitantes de Canaã pudessem encher seu copo. Quando o copo deles encheu-se, é quando Deus enviou o libertador. Por isso acontecia aquelas destruições. E eu lembro quando Jericó foi destruído, chegaram, cercaram, foram indo ao redor, finalmente as grandes paredes desabaram, caíram sobre os seus reis, caíram sobre os seus eloquentes, caíram sobre os seus presidentes, ministros e tudo mais. Tudo aquilo foi destruído, porque já justificava para ser destruído. Meu Deus, o que pode se dizer do nosso mundo? Você pode, digamos, mencionar uma nação que não justifica para ser destruído no dia de hoje? Há uma nação que você pode dizer, pelo menos aquela nação ainda não justifica para ser destruída? Não há nenhuma nação. Todas as nações já caíram. Todas as nações já estão corrompidas. Todas as nações já foram colocadas na balança e achadas em falta. Só Deus, é verdade que houveram reavivamento no tempo de Lutero, no tempo de João Wesley, no tempo pentecostal, houveram reavivamento, mas Deus não podia enviar o arrebatamento naquele momento, porque as nações ainda não tinham chegado a um ponto em que mereciam a destruição. Meu Deus! Mas já é chegada a hora em que cada nação está em condições de ser destruída. Como eu dizia, mostra-me uma nação que ainda está em pé. Não há nenhuma nação que está em pé. Todas as nações estão desnorteadas, emudecidas. Estávamos a falar a respeito desta questão. Todas as nações estão corrompidas, apodrecidas, decompondo. Não há nenhum lugar onde toma as mulheres, prostituição em todo lado. Bebedice, o que você pode dizer a respeito de bebedice? É tudo corrupção. Toma um aluno, estávamos a falar com alguns irmãos, já acabaram ligando, dizendo, pastor, estamos andando nas empresas tentando entregar os documentos, mas em todo lado onde a gente vai, fala-se de ter que dar algum dinheiro de Coca-Cola às pessoas que estão em frente para poderem empregar. Como é que nós vamos fazer? E começamos a ver que este mundo já não dá para um crente viver. Está na escola, para você passar, se não tem dinheiro, se é mulher, tem que entregar o seu corpo. Quer serviço, se você é mulher, se não tem dinheiro, tem que entregar o seu corpo. Para não ter que mencionar o que acontece nessas formações de quando alguém ganha como um presidente, as pessoas que ele coloca no seu governo, que coloca onde? As pessoas que ele coloca no seu governo ou aonde que for,
vai apanhar se são mulheres, são concubinas, se são homens, são amigos e tudo mais, tem que se pagar, tem que se fazer isto, tem que se comprometer assim, são empregos, você tem que pagar dinheiro, não só pagar. Há pessoas que estão nas casas, que recebem dinheiro e tiram um pouco, vai dar aos chefes sem trabalhar. Este mundo, você não tem onde pegar. É como um cadáver que se apodreceu, que jaz aí podre. Qualquer lugar onde você pega, sai um pedaço, porque tudo está podre. Não há nenhum lugar são. Não há nenhum lugar são. Esquecer. Não há nenhum lugar são. Eu estava a pensar, e às vezes as pessoas ainda têm aquele pensamento de que talvez podemos eleger um governo que pode ser de Deus. Esqueça. Esqueça na totalidade. Não há nenhum governo de Deus. As Escrituras dizem que os reinos deste mundo se tornarão os reinos de Messias. Não é hoje, quando Deus arrancar o reino nas mãos do maligno, do diabo que tomou o reino por causa do pecado. Quando o diabo falou com Jesus dizendo: se me adorar, vou te dar essa cidade, vou te dar isto, aquilo. Jesus não discutiu com ele, porque ele sabe que essas coisas estão nas mãos do diabo. Portanto, não há muita coisa que pode se esperar de qualquer governo do mundo. Não há muita coisa que pode esperar do bem, ou, digamos, da palavra de Deus. É só esquecer. Não há, cada nação já tem, pelo menos só para ver. Estamos a falar aqui de um faraó que não conhecia José. Conhecer a José, não conhecer Deus, conhecer a José, o homem de Deus. E hoje em dia temos uma nação que conhece o profeta. Temos uma nação que conhece a Deus, um presidente que conhece a Deus. Não temos. Agora, eles tiveram grande reavivamento. Sim, eu já havia lido aqui. Essas pessoas tentaram entender o que Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão que a matéria, o material na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amoreus ainda não estava cheia. Só Deus tinha que ser longânimo até chegar a um ponto onde a iniquidade dos amoreus pudesse encher o seu copo. Deus esteve esperando para que cada nação pudesse encher o copo da sua iniquidade. Deus esteve esperando para que homens e mulheres pudessem encher os seus copos da sua iniquidade, para chegar a um ponto em que merecem serem destruídos. Está vendo? Quando aquele copo dos amoreus se transbordou, imediatamente Josué tinha que entrar para lhes destruir e tomar posse da terra. E seria justo, porque é por causa da sua iniquidade que a ira de Deus é derramada. Okay. É por causa da sua iniquidade que a sua ira é derramada sobre eles. Sim, ir ao encontro de alguma coisa, ele dissera: este é o dia, este é o tempo, mas vocês falharam a entender que a iniquidade dos amoreus ainda não estava completa. Ele já está a comparar aqui o arrebatamento.
houveram pessoas, houveram um momento que o cristão, até Paulo esperou que o arrebatamento acontecesse nos seus dias. Mas a iniquidade das nações ainda, os copos da iniquidade das nações ainda não estavam cheios. E dizer que, e ele disse, 400 anos eles peregrinaram lá no Egito e para serem tirados, mas eles de facto ficaram 440 anos por causa da rejeição do profeta. Eles tiveram de sofrer o outro cerca de 40 anos lá no deserto. Está vendo? Tinham que sofrer mais anos, porque não se alinharam logo com a palavra do profeta que Deus já havia enviado para eles. É o que nós não devemos fazer, irmãos. Que cada irmão, cada irmã possa se alinhar. Este lugar, esta terra já não é bom lugar para a gente viver. Sim, antes que Deus os tirasse, Moisés esteve fora no deserto por 40 anos antes que chegasse a retornar para libertar. Veja, 40 anos foram prorrogados, decorreram, porque eles rejeitaram a mensagem. Está a falar para nós. Agora, 40 anos no tempo de Deus seria cerca de 1 minuto e meio no nosso tempo. Isso é quanto diferença há. Agora, estamos nos atrasando porque Deus tem longanimidade, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem no reavivamento. Ok. Deixa os luteranos se levantarem no reavivamento. Então se organizam. Deixa os metodistas se levantarem no reavivamento. Se organizam. Deixa João Smith, a Igreja Batista, se levantarem com um grande reavivamento. Se organizaram. Deixa os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizaram, até que a iniquidade fique completamente cheia. Então Deus está cansado. Daí vem o êxodo. Amém. Quando chegar a um ponto em que Deus já está saturado, cansado, por causa da iniquidade, do pecado. Lembre-se, naqueles dias de Noé, Deus já estava saturado, cansado. É por isso ele tinha que chamar a Noé para que ele construísse a arca e ele entrasse e pudesse varrer aquela geração antediluviana, porque ele já estava cansado dos pecados das pessoas. E se a gente comparar aquele momento com o pecado, pessoas estão beber pecado como água. E nós vemos isso, que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha, uma fina capa babilônica, novamente. E essa é a coisa que amaldiçoou o povo. Quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. Está a ver, ele já está a comparar aqui, cá, aquele homem que tomou uma cunha da Babilônia e trouxe no meio, no acampamento. E naquele momento Israel, quando foi na guerra, foi derrotado, porque havia uma cunha no acampamento. E é o que está acontecendo hoje. Não há nenhuma igreja que não tenha cunha no meio deles. Por isso as pessoas não conseguem derrotar o pecado. Você fala
da decomposição da igreja. As igrejas já se tornaram confim, como diz, de todo tipo de passarinho aborrecível. É lá onde vai se encontrar as feiticeiras até. Está vendo? É lá onde vão se encontrar mulheres prostitutas, feiticeiras, até que os pastores também já estão bem embriagados, atrás de mulheres e tudo mais. Tudo já se apodreceu, não tem nenhum lugar onde pode se pegar. A iniquidade do mundo já, o copo do pecado do mundo já está cheio. Todo mundo já merece ser destruído. Mas é verdade que o homem natural, carnal, ele não pode compreender isso. As pessoas ainda têm um pensamento de que, ainda vamos desfrutar-se disso, daquilo e daquilo mais. As coisas vão continuar acontecendo, coisas viram, as pragas vão continuar a cair, as guerras não vão acabar. Porque os nossos pecados já chegaram, onde cheiram os nossos copos. E Deus já se lembrou do pecado de cada nação. Quem sabe como Deus faz as coisas? Às vezes pode levantar uma enfermidade dessa, só para ver qual será a atitude de cada presidente concernente à igreja. É ali onde, meio embriagado, sem Deus, começa já a tomar decisões que não devia ser tomada. E Deus, a partir dali, começa a trabalhar. Meu Deus, Deus é Deus. Deixa eu ver se posso terminar. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade, aquela cidade maldita. Não toquei isso, deixe isto. É o que Deus já havia dito aos filhos de Israel, que não deviam tocar nada da Babilônia, de Jericó. Mas Acá achou que podia tomar esta cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo. E a fina capa babilônica. Oh, o jacás nos acampamentos. Os jacás dentro da igreja. Alguém que vai e faz o que faz, volta na igreja, ali com a sua cunha, com a sua coisa, com o seu pecado, com o seu corpo prestes a transbordar. Está vendo? Mas a coisa está amaldiçoada. E é continuamente amaldiçoada. Foi amaldiçoada desde o princípio, desde o concílio de Nicéia. E Nicéia, Roma, tem sido amaldiçoado desde então. Mas Deus deixou a iniquidade se encher até o tempo dos amorreus estar quase completo. E agora qualquer um com entendimento espiritual se lembra. E eu continuo citando entendimento espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia. Vou terminar ali. E o profeta está nos mostrando aqui a respeito da iniquidade, o copo da iniquidade dos Estados Unidos da América que estava cheia em 1963. Se o copo daquela nação estava cheio, portanto, Deus era obrigado para destruir aquela nação. Todo tipo de podridão que você pode se lembrar, pode se pensar. Naquele momento era mini-saias e tudo mais. Deixa eu ler e terminar aqui mesmo. Ele está vendo, a iniquidade desta nação está cheia. Ela organizou e reorganizou e organizou e organizou
e agora está confederada. Está unindo-se com alguma outra coisa. A iniquidade está cheia. É tempo de êxodo, tempo de um chamado para sair, para a terra prometida, não a promessa, só outro país para onde ir, mas um lar, um milênio. Naquele tempo em que o profeta estava a pregar, a América como nação tinha chegado, o seu copo já estava cheio. Mas por que ele não destruiu então a América se o copo já estava cheio? Ele não podia destruir a América naquele tempo, porque a destruição em que nós estamos a esperar não é só de uma destruição de uma nação. É todo mundo que deve ser destruído. Portanto, além de destruir a América, ele tinha também que esperar para que as outras nações pudessem ter a mesma chance que a América teve. Ele tinha que esperar, Deus tinha que esperar cada nação para atingir o mesmo nível que a América atingiu, o nível de pecado. Deus tinha que esperar outras nações para que pudessem também chegar ao nível onde o corpo da América como nação tinha chegado. E, amados irmãos, o que estou a tentar dizer é de que esse tempo, ele está a pregar em 63, este tempo de espera é precisamente este tempo que se esperou a partir daquele tempo até o dia que nós estamos a viver. E dizer que já se esperou e as nações já atingiram aquele tempo, aquele nível de pecado. Não há nenhuma nação cujo corpo de iniquidade não está transbordando. Cada nação já tem o seu corpo bem cheio e transbordando. E cada nação merece a destruição. Mene tekele ufazine. As nações foram colocadas na balança e foram achadas em falta. Não há nenhuma nação que ainda não encheu o seu corpo. Agora é a hora do êxodo. É a hora em que a noiva tem que ser arrebatada. É a hora em que a noiva tem que sair da terra. Quando o pecado dos amorreus estava cheio, era a hora de Israel sair e voltar para a terra prometida. E agora os pecados das nações já se acumularam até o céu. É a hora em que a noiva tem que sair da terra. Amado irmão, amada irmã, esta é a hora da nossa repentina partida. A partida repentina tem que acontecer, para que Deus fique a lidar com as nações que já encheram os seus corpos. Não há maneira de recuarmos para trás. Os corpos das nações estão transbordando pelas suas iniquidades. É tempo de Deus. Quando um corpo está cheio, onde vai se colocar a iniquidade? Tem que se derramar, não é isso? Portanto, esta é a hora em que nós estamos a viver, irmão. Por isso, amados irmãos, vocês que acharam graça diante dos olhos de Deus, não haja nada que lhe atrapalhe, não haja nada que lhe impeça para você estar pronto para ser arrebatado. A longanimidade de Deus, esta demora que Deus foi fazendo. Houve um momento em que esperávamos que Deus poderia tirar a sua noiva no ano 2000 e não aconteceu. Talvez estava à espera de algum corpo em alguma parte de uma determinada nação para que se enchesse
E agora os copos das nações transbordam. Amados, vamos levantar as nossas cabeças. Já é tempo, já se esperou o suficiente. Já é tempo em que Deus já não pode esperar mais. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me ajude, não haja nada que me impeça. Posso perder isto, perder aquilo e aquilo mais. Mas, por favor, não permita que eu perca o arrebatamento. Se há algum copo, Senhor, que estou enchendo pela minha iniquidade, me arrependo, Senhor, por favor. Por favor, Senhor, não permita que o meu copo possa se encher e ser derramado sobre a minha vida. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar. E eu creio que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Perdoa-me, ó Pai. Tire, Senhor, tudo que me diz, que me condena, tudo que talvez do negativo que pode esperar para que Deus derrame a sua ira sobre a minha vida. Eu me arrependo, Senhor, me ajude a voltar no meu lugar como homem, assumir a responsabilidade de guiar a minha família nos caminhos, nos preceptos do Senhor. Me ajude, por favor. Ajuda a minha fé, eu quero querer na tua palavra, na tua infalível palavra. Não é isso que você está a desejar, irmão, irmã. A hora está aqui. As nações estão se decompondo. As pessoas, tudo está podre. Os ministérios, pensa em que ministério que você pode ainda, até ministério da própria justiça, está também, é achado, colocado na balança e achado também falta. Não há nenhum lugar são, não há nada ao redor do mundo. Não estamos a falar só da nossa nação, mas estamos a falar de todo lado. Você não gostaria de dizer, Senhor, eu e a minha família, Senhor, nos apronte. Se há um copo que tinha sido encostado para que pudéssemos encher os nossos pecados como família, através do nosso desentendimento, a nossa tolice, por favor, se há um copo que tinha sido encostado ao meu lado como jovem, onde as minhas iniquidades estão sendo colocadas, ó Deus, por favor, venha desfazer isso. Eu quero estar pronto para ser arrebatado. Oremos. Ó Pai Celestial, o que pode se dizer mais neste momento, onde achamos as nações que todas elas já encheram os seus copos? Não há nenhuma nação que não está incluso nisso. Deus foi esperando e finalmente já é tempo em que Deus tem que levantar e dar ordem para que isso termine. Nos ajude, por favor, como a igreja do Deus vivo. Senhor, para que não possamos ser encontrados, Senhor, tendo um copo encostado ao nosso lado que estamos enchendo pela nossa tolice. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Mantenha o meu copo vazio. Mantenha o copo da minha família vazio. Mantenha o copo da igreja vazio. Que não haja nenhuma iniquidade que está sendo acumulada contra nós. Tenha pena de nós, Senhor. Nos perdoe a nossa tolice, insuficiência humana, indolência, toda a nossa incredulidade, onde
falamos como o mundo fala, andamos como o mundo anda, desleixamos as coisas de Deus como o mundo desleixa-se. Oh Deus, ajuda-nos. Desperte-nos, ó Pai, de cada sono. Senhor, de cada sonho, para que estejamos atentos, prontos para sermos arrebatados. Tenha pena de nós, ó Pai. Cura, Senhor, todos aqueles que estão sintonizados conosco. Tu és o dono da vida. Tu és a fonte da vida, o criador da vida, o doador de boa saúde. Continue com o muro de fogo ao redor do teu povo, em todo lado onde o seu povo se encontra. Ampara-nos, ó Pai, encaminhe-nos, apronte-nos, ó Pai. Não queremos estar aqui durante o tempo em que vai derramar os copos das nações que pecaram, mas queremos estar do outro lado, além da cortina do tempo, regozijando. Ajude-nos, ó Pai. Nos encomendamos nas tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória te peço. Amém. Deus lhes abençoe ricamente.